Deus seja louvado, como Jesus é bom, né? Como Deus é bom. Que privilégio nós temos de servir esse Jesus Cristo, tão maravilhoso, tão especial. Jesus é amigo. Como é que você faz quando você vai escolher um amigo? Você talvez fique observando, né, atentando para as características daquela pessoa. Será que eu vou ser amigo dessa pessoa? Será que essa pessoa tem nela características que eu me identifico? É muito normal, né? Tem pessoas que passam pelas nossas vidas, que num primeiro momento a gente bate o olho e já dá liga, né? E você já automaticamente se identifica e começa a andar com aquela pessoa, e aquela pessoa se torna seu grande amigo, sua grande amiga. Jesus Cristo, ele também um dia passou aqui pela terra, e as pessoas, quando viam Jesus Cristo, cada um tinha uma percepção, uma primeira percepção em relação a Jesus Cristo. Algumas pessoas olhavam e viam em Jesus um profeta, outros viam em Jesus Cristo talvez um louco. Tinha pessoas que falavam: quem é esse cara, esse maluco aí que está falando um monte de coisa nova, diferente? E as pessoas, às vezes, muitas se chocavam com Jesus Cristo, achando ele louco. E você, qual é a sua percepção com relação a Jesus Cristo? Jesus Cristo já passou pela terra há mais de 2000 anos, mas a presença dele é marcante até os dias de hoje. Todos os dias ele está impactando a vida de pessoas, todos os dias. Algumas pessoas, quando perguntam qual a sua religião, dizem: sou cristão. Mas se são cristãs ou cristãos, o que Jesus Cristo esperaria de cada um de nós como cristãos, em relação a um relacionamento com Ele, e o cultivo dessa amizade diária com Jesus Cristo? A amizade com Jesus Cristo se cultiva todos os dias. Como é que nós temos cultivado a nossa amizade com Jesus Cristo? Eu escutei outro dia um testemunho de um rapaz, de um jovem, que ele foi criado dentro de uma igreja, passou a vida inteira dele na igreja, mas ele acabou se distanciando de Deus, se envolveu com pessoas erradas, amizades erradas, e acabou se afastando completamente de Deus. Fugiu, né? Foi para o outro lado, que era distância de Deus. E ele acabou se envolvendo com drogas, começou com drogas mais leves, depois acabou se envolvendo com crack, e foi viver ali na Cracolândia, completamente sujo, imundo, todos os dias ali, buscando um dinheirinho para comprar a próxima dose de crack, vivendo aquela vida. Há mais de 1 ano sem tomar banho, a pele dele podre, né? Sujo, imundo. Mas um dia estava passando uma mulher naquela rua onde ele estava, e ele chegou perto dela e perguntou se ela tinha um dinheiro para ele, para entregar para ele. E ele falou assim: olha, me dá qualquer coisa. E ela falou: não tenho dinheiro, mas eu vou te dar aquilo que é mais precioso para mim. E entregou para ele uma Bíblia. E aquela Bíblia não era uma Bíblia qualquer, era a Bíblia daquela mulher que ela usava há anos, e estava toda marcada, riscada, com os versículos preferidos dela, e ela entregou aquela Bíblia para ele. E ele começou a ler aquela Bíblia, entre usar, né, cheirar ali uma pedra de crack, fumar uma pedra de crack e outra, de vez em quando ele tinha um espaço e começava a ler aquela Bíblia, e todos os dias lendo um pouquinho. E um dia ele estava lendo a Bíblia, e ele se deparou com um versículo que eu vou ler agora, que é João 15:15, onde Jesus diz assim: não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Quando ele escutou esse texto dizendo que Jesus estava chamando ele de amigo, ele começou a chorar ali, porque claramente o Espírito Santo de Deus falou no coração dele, dizendo: você é meu amigo. Você pode estar no meio de
drogas, você pode estar distante de mim, mas eu te considero meu amigo. E a partir dali ele começou a intensificar a leitura da Bíblia, chegou a tal ponto que ele não tinha mais desejo de usar droga, porque a palavra de Deus começou a preencher o vazio que existia dentro dele, e começou a afastar dele aquele desejo muito forte de usar drogas, e ele foi completamente transformado, restaurado, pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Jesus Cristo. Lá em João capítulo 1, Jesus Cristo diz assim que Ele é o verbo, Ele é a palavra, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Jesus Cristo é a palavra viva, e quando a gente começa a escutar a palavra de Deus, ela tem esse poder transformador, de mudar completamente as nossas vidas. A palavra de Deus tem esse poder transformador. Quando Jesus Cristo veio aqui na terra e começou a andar e recrutar os seus discípulos, os discípulos não tinham a menor ideia do que aconteceria com a vida deles, não só naquele período inicial, muito menos quanto tempo aquela jornada duraria. Eles não sabiam que duraria por 3 anos e meio. Muitos largaram as suas profissões, aquilo que estavam fazendo, resolveram seguir a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo chamou eles, eles não conseguiram resistir. Mas ainda assim, mesmo começando a seguir Jesus Cristo e andar com Jesus, por muito tempo, eles ainda não tinham compreendido ainda completamente o que Jesus Cristo representava, quem Jesus Cristo era. Alguns talvez seguiram Jesus porque Jesus tinha uma palavra persuasiva, uma palavra irresistível, e ainda não chegaram a compreender completamente Jesus Cristo. Mas aos poucos eles foram vendo, não é possível, esse homem ressuscita mortos, esse homem cura os cegos, os leprosos, esse homem, quem é esse homem? E então eles viam Jesus Cristo, aquele mestre, aquele profeta. Mas um dia, Jesus Cristo já estava prestes a ser crucificado na cruz. E no capítulo 15 de João, esse mesmo texto que eu li, está em João 15, onde Jesus chama os seus discípulos e diz para eles: olha, agora vocês são meus amigos. Nessa passagem, a gente tem a parábola da videira verdadeira. Quando Jesus Cristo usa o exemplo de uma videira e começa a falar: olha, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos, né, os galhos, vocês estão conectados a mim, que sou essa videira verdadeira. E se vocês estiverem ligados a mim, vocês vão produzir muitos frutos. E aí ele chega no versículo 15, capítulo 15, no versículo 15 também, e ele diz: olha, a partir de agora, não chamo vocês mais de servos. Na cultura judaica daquela época, Jesus era um mestre, um rabi, conhecia demais as escrituras, conhecia de tal forma que eles nunca viram ninguém conhecendo as escrituras tanto quanto Jesus Cristo. Viam também em Jesus Cristo um mestre, e tinha dentro daquela hierarquia, eles eram os discípulos, às vezes um certo distanciamento na cabeça dos discípulos. Imagine, você começa a trabalhar numa empresa, você tem o seu chefe, você não vai chegar para o seu chefe: chefe, e aí, conta aí como é que estão as coisas lá na sua casa, né, e seus filhos, sua mulher, no primeiro dia de trabalho, nem no segundo. Você vai aguardando, se você tiver intimidade para isso, até certo ponto que você tenha mais liberdade com o seu chefe, você pode vir a conversar com ele sobre questões um pouco mais pessoais. Mas é uma relação distante, na grande maioria das vezes. Você só fala de questões profissionais e você deixa o pessoal de lado, porque ele é seu chefe. Jesus Cristo, de certa forma, era o chefe daqueles 12 discípulos, como mestre, como Messias. E eles, às vezes, tinham dificuldade de atravessar aquela barreira da amizade, do relacionamento com Jesus.
Existia na cabeça deles esse distanciamento. Poxa, ele é meu mestre. Mas Jesus estava dizendo para ele, olha, quebra essa barreira, esquece isso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou, Filho de Deus e Deus também, mas eu sou amigo de vocês. Eu não sou mais simplesmente o mestre, e vocês são servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Ele está dizendo, olha, tudo que o Pai me ensinou, tudo aquilo que Ele me falou para falar e contar para vocês, vocês já sabem. Eu abri o meu coração para vocês, aquilo que tinha de mais secreto sobre o reino de Deus, eu falei para vocês. Não tem nada escondido de vocês. E não tem prova maior de amizade do que uma pessoa falar para vocês isso. Não tem nada que eu esconda do meu amigo, da minha amiga. Com o meu amigo, com a minha amiga, eu tenho total liberdade para falar o que está acontecendo na minha casa, com a minha família, pedir apoio, pedir ajuda, porque essa pessoa é minha amiga. Eu sei que ela não vai fofocar, contar, falar para todo mundo da minha vida. Eu confio nessa pessoa, essa pessoa é minha amiga. E Jesus Cristo estava dizendo para os seus discípulos que Ele esperava deles essa reciprocidade. Olha, eu sou amigo de vocês, considerem a mim também seu amigo. E Jesus cria, essa aproximação e começa a se aproximar dos seus discípulos. E Jesus aguarda e espera de nós essa sinceridade. O primeiro ponto que eu queria falar é: a amizade com Jesus é sincera. Não tem nada que você consiga esconder de Jesus Cristo. Ele conhece a gente. A Bíblia conta uma história de um grande homem de Deus, que foi o rei Davi. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, Davi errou, falhou, pecou, como cada um de nós erra e falha. Jesus não condiciona a amizade que Ele vai ter com a gente à nossa perfeição. Primeiro, que nós nunca seremos perfeitos. Nós somos aperfeiçoados em Jesus Cristo, mas nunca seremos perfeitos aqui na terra, porque somos pecadores. A graça de Jesus Cristo que nos alcançou. Jesus, Ele não espera de você perfeição. A gente às vezes tropeça, erra, peca, falha, e por causa do nosso erro a gente já se distancia de Deus e fala: Jesus, eu pequei, eu estou sujo. E aí a gente para de orar, para de buscar a presença de Deus, porque está se sentindo incapaz, imperfeito, de estar tendo um relacionamento com Deus. Davi, ele pecou de uma maneira terrível. Ele tomou uma mulher que era casada com um capitão do seu exército. Enquanto o capitão do exército estava na guerra, ele foi lá, mandou trazer a mulher daquele homem, adulterou com ela, e depois providenciou para que aquele homem morresse na batalha, Urias. E ele tomou Batseba como sua mulher. E eu fico imaginando Davi, depois de ter pecado como ele pecou, e olha que ele era um homem de Deus, ele recebeu a unção de Deus sobre a sua vida. Eu fico pensando, como é que foi o relacionamento de Deus, de Davi com Deus, depois daquele pecado que ele cometeu? Será que ele continuou indo ao templo? Eu acredito que sim, porque ele era o rei. Ele não podia ficar no palácio, porque ele tinha que manter as aparências. Mas no fundo, ele sabia o pecado que ele tinha cometido. Mas Davi estava como que anestesiado. Eu pequei, mas eu vou tentar aqui disfarçar, fazer de conta que nada aconteceu. Um homem morreu, eu roubei a mulher desse homem, eu mandei matar, assassinar um homem, mas vamos manter as aparências. Vamos no templo, porque ninguém pode saber disso. E ele estava lá, provavelmente sacrificando a Deus, oferecendo holocaustos. Mas um belo dia entrou um profeta, Natã, e falou: Davi, você cometeu algo terrível. Contou uma parábola para ele, para exemplificar a gravidade do pecado dele, e escancarou diante de Davi o pecado dele.
E Davi escreveu um salmo, o Salmo 51. Depois vocês leiam em casa, Salmo 51 é lindo. Salmo 51 é a confissão de Davi. Depois que ele pecou de uma maneira terrível, e ele foi confrontado com o pecado, ele se arrepende diante de Deus. E ele diz assim, no Salmo 51, versículo 6, o que tu queres, Deus, é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Davi fala, Deus, eu sei que você quer sinceridade de mim. Porque ele foi insincero com Deus. Ele abandonou a sinceridade, ele ficou sendo um falso, indo no templo, fingindo que estava adorando a Deus, mas Deus conhece os nossos corações. A gente não consegue enganar Deus. A gente pode enganar todo mundo. Vir aqui na igreja com uma aparência religiosa, uma aparência de santidade, mas Deus conhece os nossos corações. E não adianta tentar esconder dele. Davi tentou se esconder, como se o pecado não fosse, trazer as consequências sobre a vida dele. Mas nós temos um amigo mais chegado que irmão, que é Jesus Cristo. E esse amigo, ele nunca vai nos lançar fora, por pior que tenha sido o nosso pecado, por piores que tenham sido os nossos erros, e por mais que a gente tenha pisado na bola com Deus, e se distanciado dele, esse nosso amigo nunca vai nos deixar. Por isso ele espera de nós sinceridade. Não adianta esconder, ele está vendo o pecado sendo praticado, o pecado sendo cometido, e a gente vai tentando disfarçar, fazendo de conta que ele não está vendo, mas ele está vendo. E ele não só está vendo, como ele está dizendo, meu filho, eu te amo. Meu filho, volta para mim. Meu filho, não adianta esconder o seu pecado, peça perdão e volte para os meus braços. Jesus Cristo espera a sinceridade de cada um de nós. Quando a gente pensa, no tempo que Jesus Cristo passou lá com seus discípulos, e a dificuldade, a demora que eles tiveram em compreender, que eles podiam falar tudo com Jesus Cristo, que eles tinham livre acesso a Jesus. E aí quem de nós aqui já não teve um amigo, que depois você descobriu que não era bem amigo assim? Que você achava que era um grande amigo, e depois você descobriu que ele era um traíra, que talvez tenha te apunhalado pelas costas, que não tenha te tratado da maneira como você tratou. Mas Jesus não é esse amigo, ele é sempre perfeito e bom para com cada um de nós. E Jesus estava lá com seus discípulos, tentando se conectar com eles, mas alguns ainda não consideravam Jesus esse grande amigo. Pedro, quando Jesus Cristo foi crucificado e morreu, ele negou a Jesus Cristo 3 vezes. E ele estava muito amargurado. Imagine só, Pedro traiu Jesus Cristo. E Jesus tinha dito para ele, você vai me trair. E provavelmente Pedro falou, com aquele orgulho talvez religioso, eu vou te trair? Jamais, Jesus. A gente às vezes pensa a mesma coisa. Eu vou trair Jesus Cristo? Vou fazer isso? Não vou. A gente tem que sempre depender da graça de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Deus, guarda-me para eu não tropeçar, para eu não trair a amizade que você tem comigo. Guarda-me, Senhor Jesus. Eu quero ser seu amigo de verdade, eu não quero trair a amizade com você, Jesus. E Jesus Cristo se encontrou, depois que Jesus Cristo ressurgiu, ele encontrou os discípulos e ele encontrou Pedro. E aí ele vira para Pedro e falou assim, Pedro, você me ama? E Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus respondeu para ele, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus perguntou de novo, pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus falou para ele, então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus Cristo perguntou, Pedro, tu me amas? E não foi coincidência que Jesus perguntou 3 vezes, porque Pedro também tinha negado a Jesus Cristo 3 vezes.
E Jesus estava fazendo uma pergunta para ele, e no final, Jesus respondeu para ele: tome conta das minhas ovelhas. E Jesus ainda fala para Pedro o seguinte: Jesus Cristo, eu quero abrir um parênteses aqui, Jesus Cristo, como Ele é o nosso amigo, Ele não esconde nada de nós. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. Ele não falou aqui no mundo vai ser tudo maravilhoso, porque eu sou amigo de vocês. Não, Ele falou, vocês vão ter aflições, vocês vão sofrer, vocês podem passar necessidade, dificuldades, desafios terríveis. Ele jamais nos enganou, mas Ele sempre disse: eu estarei presente, estarei com vocês. Não importa o que vocês estão enfrentando, eu estarei presente. E Ele vira para Jesus, e como Jesus não nega a verdade a seus amigos, Ele falou: Pedro, quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade: quando for velho, você vai estender as suas mãos. Alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. E Pedro, diz a tradição, a história, que ele foi crucificado de ponta cabeça, porque ele teria dito: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. E foi crucificado de ponta cabeça. Ele entendeu, ele era amigo de Jesus Cristo. E um amigo de verdade está disposto a entregar a sua própria vida pelo seu amigo. Eu morro por você, eu faço tudo, até entregar minha própria vida por você, porque você é meu amigo. E Jesus entregou a sua própria vida por cada um de nós, porque Ele nos ama, porque Ele é nosso amigo. Tinha aquela música muito antiga: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Jesus Cristo morreu na cruz por nós, entregou a sua vida. E o que nós temos feito por eles, como amigo Jesus Cristo? A amizade com Jesus, o ponto 2 da mensagem, é transformadora. Se você começa a andar com Jesus Cristo, não tem como a sua vida ser a mesma. A sua vida será transformada por Jesus Cristo. Quando você coloca Jesus Cristo como Senhor da sua vida, mas também como amigo da sua vida. Esse meu amigo Jesus Cristo anda comigo todos os dias. Ele vai comigo para o meu trabalho, ele não fica em casa quando eu vou para o trabalho. O meu amigo me acompanha. O meu amigo vai para a escola comigo, vai para a faculdade. Meu amigo está nos melhores momentos da minha vida e está comigo nos piores momentos da minha vida. O meu amigo está lá quando meu filho nasceu. Ele estava lá quando um parente que eu amava muito morreu. O meu amigo nunca me deixa. Ele está comigo. E quando eu ando com meu amigo, ele vai transformando a minha vida. Porque não tem como você ter um grande amigo e não começar a se parecer com esse seu grande amigo. Você anda com ele, você começa a falar com ele. Até o sotaque dele você começa a adquirir. Porque ele é seu amigo. Para onde você vai, ele vai junto com você. E a sua vida vai sendo transformada todos os dias, porque você anda com o seu amigo Jesus Cristo. Gálatas 2, versículo 20, a palavra de Deus diz assim, Paulo dizendo: assim já não sou eu quem vive. Jesus Cristo está do teu lado todos os dias, e está impactando e transformando a sua forma de viver. E Paulo disse: olha, já não sou eu quem vive, já não sou eu, Paulo, mas é Jesus Cristo que vive em mim. E esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Jesus está falando: olha, não vivo mais eu vivo para o meu amigo, pelo meu amigo, por causa do meu amigo,
porque Jesus Cristo fez a diferença na minha vida. E Paulo dizendo: antes eu mandava matar aqueles que adoravam, que seguiam a Jesus Cristo, mas agora eu estou no mesmo barco de Jesus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente às vezes vai vivendo a nossa vida preocupado, ansioso, querendo resolver tudo do nosso jeito. Mas Jesus Cristo está do nosso lado dizendo: ei, eu estou presente na sua vida, eu não estou distante, eu não estou lá no trono, distante, com as costas viradas para você. Eu sou seu amigo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lá em Mateus 28, 20, na segunda parte, Jesus falou isso. Lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A percepção da presença de Jesus Cristo nas nossas vidas tem esse poder transformador. Não tem como você andar no seu dia a dia e ser a mesma pessoa de antes. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é por causa de Jesus Cristo. É impossível você andar ao lado de Jesus Cristo e continuar fazendo as mesmas coisas. Se você continua fazendo as mesmas coisas, intensifica a amizade com Jesus Cristo. Fala para Ele aquilo que você está sentindo, não esconda nada, porque Ele sabe. Nada é oculto a Jesus. Ele sabe aquilo que você está sentindo. Ele sabe aquilo que você está passando. Eu já tive momentos na minha vida que eu falei: poxa, eu não vou nem falar. Eu orei semana passada, eu orei ontem, anteontem, nada mudou. Eu não estou nem com vontade de falar com Jesus, para expressar para Ele a dor que eu estou sentindo, o problema que eu estou enfrentando. Mas Jesus espera de nós que a gente fale, mesmo que a gente não esteja escutando nada. Porque Jesus está trabalhando mesmo no silêncio. Mesmo que você não esteja vendo nada mudar, as coisas continuam iguais. Confie no seu amigo. Ele é seu amigo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca vai te abandonar. Ele está vendo o seu problema e está preocupado com você, cuidando, zelando pela sua vida. Ele não vai se esquecer jamais de você. Mas se você andar com Jesus Cristo, cada dia, você vai ser fortalecido de tal forma, que os problemas começam a ficar menores. A sua fé em Jesus Cristo vai sendo fortalecida, através do relacionamento com Ele. Não adianta nada você querer ter uma vida transformada. Deus, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser usado como aqueles discípulos, como aqueles apóstolos, que impactaram o mundo inteiro. Mas se você não anda com o seu amigo todos os dias, conversando com ele, falando para ele os seus problemas, as suas dificuldades, ele quer escutar cada detalhe. Nada é desinteressante para Jesus Cristo. Tudo que você possa falar para Ele, Ele tem interesse em escutar, Ele quer ouvir, mesmo que seja talvez para você, um lenga-lenga. Eu estou aqui contando, jogando conversa fora. Não, você não está jogando conversa fora, você está conversando com o Filho do Deus vivo. E o Filho do Deus vivo quer te ouvir, porque Ele é seu amigo, porque Ele te ama, Ele cuida de você todos os dias da sua vida. Ele jamais te abandona. Então a amizade com Jesus Cristo é a coisa mais importante. Já estamos encerrando, e eu queria te fazer nessa noite um convite, para que, se você tem andado distante de Jesus Cristo, do nosso amigo Jesus Cristo, nessa noite, é uma noite que nós vamos ter a oportunidade de orar e conversar com o nosso Deus, e expressar para Ele e dizer assim: Jesus Cristo, apesar de racionalmente eu reconhecer e compreender que você é meu amigo,
na prática, eu não tenho vivido como se você fosse meu amigo. Eu não tenho colocado diante de ti todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades como deveria. Às vezes oro uma vez por semana, às vezes procuro escutar aquilo que você quer falar comigo através da tua palavra, lendo, de vez em quando ou raramente. Mas Deus, Jesus, eu quero mudar o meu relacionamento e a forma de me relacionar com você. Vamos nos colocar em pé, por favor. Nós vamos orar nessa noite. Se você está sentindo ainda esse distanciamento de Jesus, no sentido de ter Ele próximo como esse grande amigo que Ele é, nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em cada um de nós, para que a gente possa ter essa percepção e passe a viver um tempo novo de relacionamento com Jesus. Primeiramente, eu vou orar para aquelas pessoas que ainda não confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu vou fazer uma oração, vou pedir para toda a igreja agora, por favor, fechar seus olhos, inclinar suas cabeças, e você pode repetir comigo essa oração. Senhor Jesus Cristo, entra na minha vida, eu quero ser seu amigo, faça algo novo dentro de mim, perdoa os meus pecados, eu entrego a minha vida totalmente a ti. E agora eu quero orar também por cada um de nós, você que já tem andado com Jesus Cristo, mas quer ter um nível de relacionamento mais profundo com Ele. Nós vamos orar por cada um de vocês aqui nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos a Ti cada vida que está aqui nesta noite, escutando a Tua palavra. A Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é viva e eficaz. Que a Tua palavra possa entrar no coração de cada um aqui nessa noite e fazer uma divisão nessa noite, do passado para um novo tempo de relacionamento com Jesus. Jesus, que nós possamos Te reconhecer a cada dia como Senhor das nossas vidas, mas também como nosso melhor amigo, aquele amigo bem presente no tempo da angústia, no tempo de dificuldade, de sofrimento. Senhor Jesus, que nós possamos reconhecer-Te a cada dia na nossa caminhada, como nosso amigo, aquele que podemos confiar totalmente qualquer situação e circunstância das nossas vidas. Caia por terra em nome de Jesus Cristo toda barreira, toda fortaleza que tenta impedir essa amizade, esse relacionamento com Deus. Nós em nome de Jesus Cristo declaramos pela fé um novo tempo de relacionamento e amizade com Jesus, um tempo de profundidade, um tempo de proximidade com Jesus. Faça algo novo, Pai, em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, que essa palavra possa ser uma semente forte nos corações de cada um de nós, e que haja muitos frutos, Pai, a partir dessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos voltar para as nossas casas, protegidos pelo sangue de Jesus Cristo, debaixo da unção do Senhor, e ter uma semana de bênçãos e vitórias em Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado. Vamos continuar louvando.